Quem que tem que vacinar mesmo e tem que tomar todo o cuidado também com a saúde das crianças. Afinal, a Paraíba já registrou 6 mortes por causa da influenza, inclusive em criança, gente. Este ano, tá? Eu vou ouvir falar com o Oscar Xavier para trazer mais informações para a gente. Oscar, os cuidados, hein? Quais são os cuidados que os especialistas estão alertando a população, estão recomendando, hein, Oscar? Diz aí. Vamos lá, João, vamos falar um pouco sobre esse assunto importante, já que estamos em plena campanha de vacinação contra a influenza. Você trouxe aí alguns números da vacinação, números recentes de vacinação de influenza aqui na Paraíba. Temos também dados que não são nada felizes, como, por exemplo, o registro das mortes, né? Já são 12 mortes registradas em 2023 aqui na Paraíba por influenza, sendo 6 crianças. A gente tem também mortes registradas por arboviroses. Arboviroses são doenças como dengue, chikungunya, zika, enfim. A gente está aqui com o doutor Constantino Cartacho, que é médico pediatra, para falar um pouco para a gente sobre esse contexto. Bom dia, doutor Constantino, obrigado por conversar com a gente aqui no Correio Manhã. Nós temos os registros aí de mortes por influenza. Metade das mortes registradas são crianças. Queria que o senhor nos contasse um pouco essa influenza B, o que é que ela causa exatamente, por que ela pode ser tão perigosa, por que as pessoas precisam ter cuidado com ela. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a João, bom dia a todos os espectadores. É importante que a gente entenda que os quadros virais em crianças são as infecções mais comuns que a gente vai encontrar, principalmente nos primeiros anos de vida. E quando o pediatra fala assim, isso é uma virose, não significa sempre que para todas as crianças vai ser um quadro leve de doença. Os vírus, eles são capazes de descamar a via aérea, descamar o trato digestivo, fazendo com que haja uma disfunção desses órgãos que pode perdurar por até 14 dias. Por isso que uma gripe demora de 7 a 14 dias para se recuperar. E por isso que o organismo, como forma de defesa, produz catarro, induz a criança a tossir bastante, e também esses vírus são capazes de diminuir a resposta do organismo. As células de defesa do organismo, elas são influenciadas negativamente, fazendo com que haja a possibilidade de infecções secundárias. Aquela gripe que vai dar 3, 4 dias de febre, moleza, dor no corpo e depois secreção, que a gente chama de catarro, ela voltando a ter febre, após essa febre ter terminado, ou naquelas crianças em que sem febre estão cansadas, estão chiando o peito, estão molinhas sem brincar, esses são pacientes de maior risco para terem complicações dessas doenças. Doutor, deixa eu aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre dengue, zika, chikungunya. A gente tem também já registros, inclusive, de pessoas que infelizmente morreram em decorrência de arboviroses. Quais os sintomas que são, assim, grandes sinais de alerta de que um paciente, especialmente uma criança, pode estar com uma dessas doenças que precisam ser tratadas rapidamente? É importante a gente lembrar que em medicina existe algo que é a epidemiologia da doença. E nesse aspecto epidemiológico, uma das coisas que mais determina a causa de algumas doenças, algumas infecções, é a origem dessa criança. Se essa criança convive em ambientes com retenção de água, se convive em ambientes que tenha mais mosquito, essa informação é extremamente importante, porque no início das arboviroses, o quadro é muito assemelhado à influenza. Muita febre, muita dor no corpo, muita moleza, muitas vezes dores musculares que faz com que a criança fique sem andar por conta dessa dor. E depois é que os quadros vão se diferenciando. Uns com mais exantema, que é aquela coisinha vermelha no corpo, né? Que o exantema, que é uma das características dos quadros virais, a redução do número de leucócitos, o número de plaquetas que a gente encontra, por exemplo, no dengue, com risco de sangramento, o comprometimento osteoarticular da chikungunya, que é extremamente importante. Então, a partir do 3º, 4º dia, é que essas infecções vão apresentar suas características próprias. E por isso que muitas vezes querer fechar um diagnóstico de qual é a doença no 1º, 2º dia é praticamente impossível.
Muito bem, conversamos aqui com o doutor Constantino Cartacho, médico pediatra. Doutor Constantino, muito obrigado pela sua participação, pelas informações aqui no Correio Manhã. Pois é, sempre bom falar sobre isso, porque a gente traz esses alertas importantes, especialmente para pais responsáveis pelas crianças. Muita atenção, vamos procurar aí hidratar bastante, manter os ambientes limpos, manter o cartão de vacinação atualizado, em dia. Nós estamos em plena campanha de multivacinação, com um foco grande aí nas vacinas de influenza. Então, é isso que a gente reforça aqui, né, João? A importância da vacinação e da manutenção dos cuidados básicos para evitar doenças. João. Valeu, Oscar. Agradeço aí o nosso convidado médico. Obrigado, Oscar. Agora são